Bem, com muita satisfação recebendo o governador João Dória aqui no meu canal, agradeço muito, santista, isso é importante destacar, agradecer ao governador Nicolas, a aceitação sim, do torcedor do Santos Futebol Clube. agradecer ao governador a ter aceito o convite. E a primeira questão, governador, esse momento mais grave, na minha leitura, mais dramático da história do Brasil republicano que nós estamos assistindo. A questão agora, eu lendo o noticiário hoje logo cedo, vi que é atribuído ao senhor, não sei se é correto ou não, caso a situação continue se agravando e haja quase que uma perda de controle sanitário, há uma possibilidade de lockdown no estado de São Paulo? Pila, nós não descartamos nada, até porque a decisão não é política e nem feita sob pressão, nem da economia, nem da política, nem de amigos, nem de vizinhos, nem de ninguém. Tudo aquilo que nós decidimos aqui é feito pelo Centro de Contingência do Covid-19, são 21 médicos especialistas desde o início, aliás, desde o dia 26 de fevereiro do ano passado. Então, eles é que tomam a decisão. Portanto, eu não posso, a priori, descartar nada. Estamos na pior fase da pandemia. A pior das piores fases é esta que estamos vivendo agora, em São Paulo e no Brasil, Vila. Isso fruto de uma descoordenação nacional, dos equívocos gravíssimos cometidos pelo governo Bolsonaro, que negou a vacina, estimulou a cloroquina, não coordenou um programa nacional de saúde, estimulou aglomerações, condenou quem usa máscaras, chamou de covarde quem fica em casa, e daí, pressa para quê? E uma infinidade de colocações absurdas, negacionistas, e que hoje colocam todos os governos estaduais, sem exceção, numa situação crítica de controle da pandemia. É muito triste, Vila, muito triste. Eu tenho acompanhado os seus comentários, quase todo dia eu consigo, se não a totalidade, uma parte considerável eu consigo acompanhar. É muito triste para nós brasileiros enfrentarmos uma circunstância como essa, 278 mil mortos. E, Vila, ao final deste mês serão 300 mil brasileiros mortos. 300 mil brasileiros mortos. É a maior tragédia da história desse país, uma das maiores tragédias mundiais, o que está acontecendo no governo Bolsonaro. Se não fosse esse negacionista, provavelmente metade dessas vidas estariam preservadas, 150 mil vidas estariam preservadas, 150 mil famílias estariam com seus entes queridos ao seu lado. Uma vergonha. Você deve ter visto a manifestação da Organização Mundial de Saúde na semana passada e na semana retrasada. Na semana retrasada, Vila, eu tenho o hábito de acompanhar o press conference feito em Geneve, sede da Organização Mundial de Saúde. O diretor mundial de saúde, aliás, foi notícia aqui no Brasil, declarou na semana retrasada que o Brasil era uma ameaça aos países vizinhos aqui na América do Sul pelo descontrole da pandemia no país e pelas variantes da Covid-19. Nesta semana passada, na quarta-feira, o mesmo diretor-geral da Organização Mundial da Saúde declarou claramente que o Brasil é uma ameaça para o mundo, não é mais apenas para os países vizinhos da América do Sul. Ou seja, o nosso país virou um pária e nós, brasileiros, que não somos bolsonaristas, que não apoiamos esse negacionismo, nos tornamos párias do mundo. Você não consegue mais ir para os Estados Unidos, você não consegue ir para a Argentina, você não consegue ir para o Chile, você não consegue ir para o Paraguai, nosso país vizinho aqui, você não consegue, a maioria dos países europeus tem fronteira fechada para o Brasil. Tente ir para Londres, você não vai conseguir. Ou seja, o Brasil virou um pária porque tem um presidente pária e nós acabamos isolados no mundo. E aqui, com esse triste número de 278 mil mortes e caminhando para 300 mil pessoas em óbito dentro de 2 semanas. É uma tristeza geral num mar de incompetência do governo federal e essa pressão que todos os governadores e muitos prefeitos também sofrem porque querem salvar vidas, Vila. É a situação mais triste, mais absurda que eu jamais imaginei enfrentar como cidadão, como brasileiro e como governador do estado de São Paulo. Governador, eu fiquei estarrecido, com as declarações da doutora Ludmila Rajar, do que aconteceu com ela em Brasília no final de semana.
Algo que eu nunca imaginei que eu assistiria isso no Brasil. Ela, pré-convidada, vamos chamar assim, para o Ministério da Saúde por parte do presidente da República, compareceu a uma reunião que teria durado 3 horas e depois, no domingo, numa reunião mais breve em que as cartas já estavam mais ou menos definidas e ela não aceitaria o convite. Só que, num curto espaço de tempo, ela recebeu ataques assim violentíssimos, né, pelas redes sociais, tudo indica evidentemente pelos bolsonaristas, teve o seu telefone pessoal, do qual ela atende os pacientes, divulgado na internet, foi ameaçada de morte, teria, segundo ela, ocorrido tentativas até da invasão do hotel onde ela estava em Brasília, e ela passou, tendo em vista uma situação grave dessa, a ter segurança, andar com segurança e com carro blindado. Isso simplesmente porque ela seria indicada ao Ministério da Saúde por ter posições bastante conhecidas. No mesmo dia, domingo, o Brasil, com pequena participação de pessoas em várias capitais, também tivemos a ação desses extremistas, inclusive, salvo engano, em frente à casa do senhor, se eu não estiver enganado. Como é possível a democracia, a Constituição, o Estado Democrático de Direito reagir frente a esse extremismo? Deveria reagir. Aliás, já deveria ter reagido, né, Vila? 2 anos de um regime fascista. Nós estamos vivenciando um regime fascista, autoritário. A ameaça que a doutora Ludmila recebeu ontem, isso é típico do fascismo, do nazismo. Por ser uma boa médica como foi dialogar, aliás, ela agiu corretamente diante de um convite para dialogar, ela foi dialogar, expressou a sua opinião, defendendo a vacina, defendendo o distanciamento, defendendo o isolamento das pessoas com mais idade, defendendo o uso de máscaras, fez a colocação correta, como qualquer bom profissional da medicina, foi surrada pelas redes sociais e estimulada pelos filhos do presidente Jair Bolsonaro. É, como você colocou, vergonhoso uma circunstância como essa. A doutora Ludmila teve que ter proteção pessoal nas poucas horas que passou em Brasília e praticamente não conseguiu dormir, tamanhas ameaças que recebia e os xingamentos que ouvia do seu apartamento no hotel em Brasília. Isso não é um país que respeita a democracia, isso é um país autoritário que está aceitando esse tipo de comportamento. É vergonhoso o que aconteceu no último domingo em praticamente todas as capitais brasileiras. Todos os governadores que, como eu, apoiam o distanciamento, apoiam a necessidade, a obrigatoriedade do uso de máscaras, que tomaram medidas restritivas para proteger vidas, fomos ameaçados, Vila. Todos, eu falei com vários, Rui Costa na Bahia, Flávio Dino no Maranhão, Camilo Santana no Ceará, Wellington Dias no Piauí, Renato Casagrande no Espírito Santo, governadores que não são bolsonaristas, que não são entreguistas, que não são adesistas ao governo Bolsonaro, foram ameaçados. E não foi diferente em frente à minha casa. Durante 3 horas, Vila, ouvi ameaças, xingamentos a mim, a minha esposa, aos meus filhos. É lamentável uma circunstância como essa. Pessoas colocando a bandeira brasileira no ombro, como se brasileiros fossem patriotas, patriotas falando palavrões, xingando, ameaçando. Vou matar você, vou matar sua mulher, vou matar seus filhos, vou incendiar sua casa. Foi isso, com um caminhão de som fazendo colocações dessa natureza. 2 foram indiciados e agora na polícia vão ter que responder por essas ameaças. É um absurdo. O Brasil vive uma circunstância inimaginável e um Congresso Nacional sereno, como se o país estivesse vivendo um momento de equilíbrio, como se nós estivéssemos aqui vivendo uma pandemia, como se nós estivéssemos perdendo 2.000 vidas por dia, como se a situação da democracia não fosse atentada, como se não tivéssemos manifestações feitas pró-ditadura militar. É inacreditável. O que o Brasil vive neste momento é inacreditável. E atende ao interesse de quem? Do negacionista. E por quê, Vila? Sem povo na rua, sem a participação popular, o povo, não estou falando milicianos fantasiados de patriotas que vão às ruas para xingar e ameaçar as pessoas como você, como jornalistas, como cientistas, como médicos, como governadores e como muitos prefeitos e prefeitas que são ameaçados semanalmente. Estou falando aqui dos que são brasileiros, realmente, que querem o bem do seu país. Sem rua, sem este movimento, porque as pessoas que têm consciência estão usando máscara quando saem das suas casas e não fazem aglomerações.
Então, quanto mais perdurar essa pandemia, mais o negacionista surfa nesta onda, brincando com a vida e com a saúde dos brasileiros. Enquanto ele faz churrasquinho e leitãozinho assado no Palácio do Alvorada, brasileiros morrem por falta de fome e morrem pela Covid-19. Enquanto isso, o presidente, quando vai ao Guarujá ou quando vai à Praia Grande, vai lá surfar brincando de jet ski com uma criança mimada e promovendo aglomerações. É muito triste esse país, Vila. Muito, muito triste. Eu me solidarizo com você também, que eu sei das ameaças que você recebe diariamente. Diariamente você é ameaçado, você adotou medidas também acautelatórias e medidas legais também à sua proteção e da sua família, mas é lamentável que tudo isso esteja acontecendo no Brasil. Mas eu quero dizer aqui para vocês que estão nos ouvindo, eu vou resistir. Eu, como governador do Estado de São Paulo, no uso do meu mandato, que fui eleito com 13 milhões de votos, eu vou fazer o enfrentamento desse negacionista com todas as forças que eu puder reunir. E acho que todos os brasileiros, independentemente de partidos, de posições e de eleições, que puderem estar unidos para enfrentar este mal maior, este vírus, porque nós temos o coronavírus e o Bolsonaro vírus. Nós teremos que estar unidos para fazer esse enfrentamento. E não é em torno de nenhum nome para a presidência da República, não. É de um projeto para resgatar o Brasil, a liberdade de expressão, a prioridade à saúde, à educação, à proteção ao meio ambiente, a retomada das relações internacionais, a volta da liberdade completa de expressão e os princípios basilares da democracia no Brasil, Vila. Governador, hoje mesmo, lendo o noticiário, é algo que também causa muita preocupação a mim, algo que eu sempre digo que não podemos virar essa página da história sem examinar o que está ocorrendo, para evitar, inclusive, que possamos outra vez viver uma situação como essa, espero que nunca mais, a questão do crime de lesa humanidade, né? Que tem tribunais internacionais, como, por exemplo, a Corte de Haia, que trata disso. Eu queria saber da opinião do senhor sobre isso, e claro, quando nós estamos falando, para quem nos acompanha, crime de lesa humanidade, estamos nos referindo, evidentemente, ao presidente da República, Jair Bolsonaro. Eu já me manifestei sobre isso, Vila, e faço novamente aqui a você com todo equilíbrio e com toda serenidade. Jair Bolsonaro deve ser julgado, sim, por tribunais internacionais pelo crime de lesa humanidade. É um homem que, pela sua postura, aliás, este julgamento já se vê nos meios de comunicação. Todos os veículos de comunicação sérios do mundo, na Europa, nos Estados Unidos, no Japão, na Ásia e do Médio Oriente, tratam Jair Bolsonaro como genocida. São os meios de comunicação os mais sérios do mundo, como alguém que, pela incompetência e pela decisão de adotar o campo negacionista, infelizmente, levou o Brasil a essa gravíssima crise de saúde. E hoje, repito, conforme declaração feita na última quarta-feira pelo diretor-geral da Organização Mundial de Saúde, o Brasil hoje é um pária do mundo. É um país que é um risco à saúde sanitária do planeta. Ora, sim, que seja julgado e que seja punido pelos tribunais internacionais. Eles farão o julgamento. Não seremos nós, Vila, serão os tribunais internacionais. Governador, uma coisa tenebrosa que nós temos assistido já no processo eleitoral, mas mais ainda durante a pandemia, são as fake news. E é inacreditável como isso é durante o dia, é 1, 2, 3, 10, 20. É como se tivesse uma central, e nós sabemos que tem lá o gabinete do ódio, e tem isso que é terrível, que vai lançando. As pessoas mais sensatas, ao receber, desconsideram, mas muitos, especialmente idosos, né, acreditam, o pessoal chama, entre aspas, até de tia do WhatsApp, o tio do WhatsApp, que acredita em tudo aquilo. Mas o que me causa maior estranheza e perplexidade, governador, são concessionários de rádio e televisão, porque afinal ninguém é dono de rádio e de televisão, são concessões públicas e que têm um código de ética que deve ser seguido, reproduzir essas fake news, dando, portanto, uma espécie de legitimidade a essas mentiras, que depois são recortadas também e espalhadas rapidamente, diariamente. Isso ocorre com várias rádios, ocorre, infelizmente, com canais de televisão. Como é que o senhor vê isso? Porque tem casos recentes, até o Casagrande, entrevistado no meu canal,
um jogador diferenciado, como a gente chamaria disso, tendo a consciência cidadã, comentou isso, especificamente sobre um caso. Mas o senhor sempre aparece as fake news sendo reproduzidas. Houve até recente a história da festa na casa do senhor, do seu filho, etc., que houve depois todos os esclarecimentos. Como é que o senhor vê tudo isso? É um absurdo. É um processo de agressão em múltiplas doses e diariamente. Esse gabinete do ódio fica localizado no quarto andar do Palácio do Planalto. É uma sala com mais de 15 pessoas, todos destemperados, desequilibrados e coordenados por Carlos Bolsonaro, e que diariamente ali se reúne e estabelecem as estratégias para as fake news para agredir adversários na imprensa, em governos estaduais, em prefeituras municipais, intelectuais, jornalistas, cientistas, todos aqueles que possam representar uma posição adversa ao negacionista Jair Bolsonaro pai, o mito da morte, eles acionam a máquina miliciana digital contra essas pessoas. Você viu o que ocorreu na semana retrasada na minha casa, uma mentira, uma farsa, que foi desmentida 48 horas depois pelos próprios vizinhos, colocando a verdade, mas o estrago que isso fez durante 48 horas, a minha família, aos meus filhos, foi enorme, mesmo com a correção depois feita, e eu entrei na justiça, 2 processos, um criminal e um civil, com quem fez aquilo, e vão responder até o final. Vieram depois pedir aqui, telefonar, não, olha, vamos fazer um acordo. Não tem acordo nenhum, não, vai fazer o acordo na justiça, não vai atacar em público e fazer o acordo em particular, vai responder na justiça, 2 processos, um criminal e um civil, faça acordo, mas na justiça, aqui não. E ontem ainda soltaram mais uma fake news, entre tantas, que nós íamos aqui cortar a luz. Íamos cortar a luz em São Paulo. Imagina, isso não é deliberação do governo do Estado, não é deliberação do governador, dizendo que da meia-noite às 6 da manhã nós vamos cortar a energia elétrica no Estado de São Paulo. Disseminaram essa informação, tivemos que publicar um desmentido de fake news, porque, como você colocou, pessoas com mais idade, que são pessoas serenas, são pessoas equilibradas, que não aprenderam ainda essas circunstâncias das maldades da fake news, passaram a telefonar insistentemente, inclusive para o 190 da Polícia Militar, perguntando que história é essa de que vai cortar a iluminação pública, a energia elétrica de todo o estado de São Paulo, da meia-noite às 6 da manhã, por conta da fase emergencial que nós decretamos. Veja se pode uma circunstância como essa. E outras centenas de mentiras que são colocadas e que são sacadas diariamente. Mentiras em relação ao calendário de vacinação. Vila, que é a coisa mais triste, mais pavorosa, mais lamentável do que criar uma mentira para enganar as pessoas idosas sobre um calendário de vacinação inexistente, para criar expectativa na pessoa idosa, para que ela se prepare para uma vacina que não corresponde àquele calendário, pois fizeram isso já 3 vezes nas últimas 3 semanas. Olha o grau de maldade. E por quê? Para criar desgaste ao governador, para dizer, o governador prometeu e não cumpriu. Mentiras, mas é impressionante a quantidade e a produção de mentiras. E lamento também que alguns veículos de comunicação, eu tenho que ressaltar também, Vila, a maioria dos veículos tem mantido seriedade, e muitos jornalistas e muitos âncoras também sérios, como você, que nesse momento, infelizmente, não está nos veículos de comunicação que poderia estar, embora tenha espaço na TV Cultura, tem espaço na revista Isto É, onde eu acompanho os seus comentários, eu acompanho com muita atenção, mas há jornalistas sérios que defendem a legitimidade patriótica e também a defesa da vida e a defesa da saúde. E há outros que, infelizmente, mais os donos de veículos, eles são poucos, felizmente, que por razões outras que não dos princípios de isenção, infelizmente, entram nessa onda bolsonarista. Eu imagino que essas pessoas, em algum momento no futuro, padecerão de consciência por aquilo que fizeram. Mas a maioria, felizmente, Vila, tem tido um comportamento correto, tanto donos de veículos de comunicação, quanto jornalistas também. Eu destaco aqui, por exemplo, a revista Isto É e a Editora 3, onde você atua, os ataques, as mentiras, as agressões, as coerções que sofrem Caco Alzugaray e a direção da Editora 3, eles estão lá firmes, fazendo um bom jornalismo. A Folha de São Paulo, o Jornal o Globo, a Rede Globo,
a revista Veja, veículos de comunicação, citei apenas alguns aqui, entre muitos, o jornal Estado de São Paulo, que tem posturas corretas e sofrem também consequências desse posicionamento, não só de isenção, como também de trabalharem a favor da vida e da saúde pública no Brasil. Vamos saltar para uma questão política, governador, a sucessão presidencial de 2022, né? Hoje mesmo, lendo uma entrevista de João Amoedo, ex-presidente do Partido Novo, candidato em 2018 à presidência da República, ele de forma muito sincera, uma pessoa que eu tenho inclusive profundo respeito, aproveito para registrar, ele disse o seguinte: eu não imaginava que o Jair Bolsonaro fosse tão ruim do que ele está sendo. Eu sabia que ele não era grande coisa, grosso modo é isso, mas ele é muito pior do que eu imaginava. Eu acho que muitos brasileiros devem estar também pensando dessa forma. Eu gostaria de transferir essa questão ao senhor e, ao mesmo tempo, ver a questão do panorama eleitoral para 2022. Vai ser uma repetição de 2018? Vira, primeiro quero também dizer que tenho muito respeito pelo João Amoedo. Eu li essa entrevista dele, como na semana passada li outra entrevista também, ele de maneira muito consciente, inclusive fazendo críticas ao seu próprio partido e críticas justas e corretas a alguns parlamentares que, de maneira surpreendente, votaram em Arthur Lira, ou seja, endossaram Jair Bolsonaro no Congresso Nacional. Parlamentares do Partido Novo, que estes parlamentares que fizeram isso não são do Partido Novo, são do Partido Velho. E depois votaram também na PEC da impunidade, em relação a esse parlamentar truculento, musculoso, que hoje está em prisão domiciliar, e que votaram a favor da PEC da impunidade. Parlamentares do Partido Novo. Certo está, João Amoedo, de condenar isso, e de falar com franqueza e até entristecido, como percebi nas suas palavras, por aquilo que ele, como fundador do Partido Novo, hoje vê parte do seu partido, não todo, mas parte do seu partido envelhecido, com posições casuísticas e oportunistas de alguns deputados e até de alguns governadores também. Bem, em relação à sucessão, é cedo ainda, Vila, e não é um bom debate nesse momento. Nós temos que estar focados na saúde, na recuperação de vidas, na preservação destas vidas e na vacina. A antecipação do debate eleitoral só beneficia Jair Bolsonaro. Ele é que deseja, porque, aliás, ele faz isso desde o terceiro mês em que assumiu a presidência da República. É um caso único, desde que passamos a ter direito à reeleição por mandato constitucional. É o primeiro presidente da República que, em 3 meses de governo, já se autodeclara candidato à sua própria sucessão. Você sabe que eu, pessoalmente, entendo que numa reforma política deveria terminar a reeleição e não ser mais permitida. Os mandatos deveriam ser de 5 anos, um único mandato sem direito à reeleição, exceto se por um hiato, 5 anos depois, alguém se desejar se candidatar novamente, poderia ter direito. Então, eu entendo, sinceramente, que é um momento inadequado para um debate eleitoral, mas com a entrada do presidente Lula neste contexto eleitoral, a bipolarização vai se acentuar, mas também se acentuará a necessidade, Vila, de uma candidatura de centro, mas formatada, amparada por um amplo projeto pelo Brasil. Eu não acredito que um nome possa arrastar todos aqueles que, como você, como eu, entendem que há um centro democrático liberal que saiba dialogar com a esquerda e com a direita, saiba respeitar a democracia, compreender a dimensão do país, das questões sociais, da vulnerabilidade dos mais pobres e da necessidade de atrair investimentos internacionais, estimular a economia, gerar milhões de novos empregos. Isso é possível, mas será possível com um projeto, não será inicialmente com um nome. Eu vejo dificuldade em cristalizar um nome neste momento, com mais de 1 ano e meio de antecedência para as eleições. Considero essa uma tarefa difícil. A melhor tarefa, a meu ver, é construir-se um projeto pelo Brasil, com as forças democráticas que compreendam a necessidade e a oportunidade de um bom diálogo sereno, equilibrado, em busca de um projeto, repito, para o Brasil, no plano social e no plano econômico, e, obviamente, e principalmente, no plano da saúde pública.
Uma última questão para não abusar da gentileza do governador. As pessoas me perguntam, eu não tenho resposta, daí eu transfiro ao governador. A questão da vacinação, a, a- as pessoas imaginam, não sei se eu estou sendo correto ou não, no que até me perguntam, o Butantan tem uma capacidade fabulosa de produção, o Butantan tem uma história secular, né, de defesa da saúde pública, e nesse momento tem muita gente que nem sabia no Brasil da existência do Butantan, e uma tragédia como nós estamos vivendo tem até, entre aspas, seu lado positivo, que apresentou o Butantan para o Brasil, né? E a importância desse instituto, criado lá na Primeira República, aqui em São Paulo, como tantos outros, Adolfo Lutz, etc., né? A questão, por que as vacinas do Butantan, que têm uma capacidade fabulosa, elas precisam ser entregues ao governo federal e depois o governo federal transfere ao governo de São Paulo, ou o governo de São Paulo pode, ele próprio, já iniciar o processo de vacinação sem essa ida a Brasília, hipoteticamente, não sei se é essa a forma, e o retorno a São Paulo, porque é o estado mais populoso, cerca de 45 milhões aproximadamente de habitantes, e as pessoas, claro, querem todo mundo, todos os brasileiros querem vacinar. E sabe que vacina mesmo é a do Butantan, né? Verdade. Boa pergunta, Vila, até para esclarecer. Primeiro a você e as demais pessoas. A cota que cabe a São Paulo, pelo Plano Nacional de Imunização, o PNI, fica em São Paulo, não vai para Brasília e depois retorna, não vai a lugar algum, já fica aqui. 22,6% é a cota proporcional de São Paulo. O Plano Nacional de Imunização já é feito há mais de 50 anos. Pelo SUS, Sistema Único de Saúde, que é uma grande conquista do Brasil. Eu sou um grande defensor do SUS e quase destruído nessa gestão bolsonarista e que relegou o SUS e abandonou a saúde pública brasileira. Então, as vacinas do Butantan, e você tem razão, praticamente é a única vacina do Brasil. De cada 10 brasileiros vacinados até hoje, dia 16 de março, 9 tomaram a vacina do Butantan. Ontem entregamos 3,5 milhões de doses da vacina do Butantan, dos quais 22,6% já ficaram aqui e já estão distribuídas no estado de São Paulo para vacinação, que acontece hoje, amanhã, e segue o programa estadual de vacinação. Amanhã, quarta-feira, às 8 horas da manhã, eu estarei mais uma vez no Butantan, como estive ontem, entregando mais 2 milhões de doses da vacina do Butantan para o Sistema Nacional de Imunização, dos quais 22,6% ficarão aqui em São Paulo. Na segunda-feira da semana que vem, mais um volume expressivo, mais 2 milhões de doses da vacina do Butantan. Praticamente a única vacina disponível no Brasil é a do Butantan. Aquela mesma vacina, Vila, que o Messias, o mito da morte, dizia vacina do Dória, vacina comunista, a vacina que se você tomar você vai ficar retardado. Se você tomar, você vai ter paralisia cerebral, vai ter paralisia das suas pernas, vai virar jacaré. A mesma vacina que ele nunca quis, hoje é a vacina que salva milhões de brasileiros. É a vacina de São Paulo, do Butantan, 120 anos de existência, um orgulho para São Paulo, um orgulho para o Brasil. Vila, nós poderíamos ter iniciado a vacinação no Brasil em novembro. Em outubro, nós já tínhamos aqui a vacina Coronavac, a vacina do Butantan com o laboratório Sinovac. Já tínhamos a vacina aqui em solo brasileiro. Foi um custo gigantesco. Tivemos que recorrer ao Supremo Tribunal Federal para ter aqui as vacinas e os insumos para a produção da vacina no Butantan. Mas, graças ao Supremo, conseguimos. E o governo Bolsonaro pressionando a Anvisa, criando dificuldades, até mesmo com a Infraero, até com sistemas de importação para dificultar a chegada da vacina. Impôs na pressão à Anvisa aquela posição que só foi desvencilhada e superada pela revolta dos meios de comunicação e dos meios científicos aqui no Brasil, quando um enfermeiro que estava no grupo da testagem, da terceira fase de testagem do Butantan, você vai se lembrar, os que estão nos assistindo também, faleceu. O Butantan comunicou isso à Anvisa, porque é obrigado, o protocolo exige, mas ele faleceu por outra causa, não teve nenhuma razão, nenhuma relação direta com a vacina. Isso foi comunicado, pois a pressão de Jair Bolsonaro na direção da Anvisa fez com que a Anvisa suspendesse a terceira fase da pesquisa, alegando um fato adverso grave.
não houve o fato adverso grave. Não fosse a reação nossa, minha como governador, dos meios científicos e de vários meios de comunicação, talvez até hoje estivéssemos diante de um fato adverso grave, mentiroso e falso, sem a terceira fase da pesquisa concluída. 4 meses fazendo pesquisa, Fila, 4 meses fazendo pesquisa, agosto, setembro, outubro e novembro, brasileiros morrendo e a Anvisa fazendo exigências atrás de exigências, atrás de exigências. Agora liberou todas as vacinas, como se a crise da pandemia só tivesse acontecido agora. Só agora descobriram que temos uma pandemia, quase 2.000 brasileiros estão morrendo por dia, mas no ano passado 200, 250 brasileiros também morriam por dia. Ou será que não há diferença entre 250 brasileiros? Vidas não importam, só importam depois que chegam a 1.000, 2.000 mortes? Em novembro poderíamos ter iniciado a vacinação aqui no Brasil e, neste momento, Vila, mais da metade da população brasileira já estaria salva, imunizada com a vacina do Butantan. E as outras vacinas? A tal vacina de Oxford. Bolsonaro levou 2 meses para aprender a falar Oxford. Hoje ele fala Oxford, Oxford. Eu não quero falar mal da AstraZeneca e muito menos da Fiocruz. Tenho um enorme respeito por essa instituição, também centenária, com sede no Rio de Janeiro, merece todo o respeito, mas um erro crasso do governo federal, do Bolsonaro, que é também ministro da Saúde. Ele sempre quis ser o ministro da Saúde, glorificando a cloroquina e outros medicamentos inadequados e dando, como se médico fosse, o que seria um desastre também, orientando os que não precisam usar. Aliás, ele disse que máscara infectava as pessoas. Falou de um estudo inexistente na Alemanha em que máscara infectava. Chegou a dizer isso para as pessoas. Pois muito bem, fez opção por uma vacina, quando deveriam ter feito uma opção por 5 ou 6 vacinas, inclusive a vacina do Butantan, Vila. Nós iniciamos o estudo científico final, a etapa final de estudo com a Sinovac, em abril, Vila, abril de 2020. Já tínhamos a certeza e a convicção que teríamos uma vacina eficaz contra a Covid. Seguimos todo o protocolo da Anvisa e perdemos um tempo enorme graças a esse negacionismo. O mesmo Pazuello, que agora foi demitido ou se demitiu, enfim, no dia 20 de outubro, Vila, depois de muita insistência nossa, disse que compraria 46 milhões de doses da vacina do Butantan. No dia 21 de outubro, às 8 horas da manhã, o Messias solta uma postagem nas redes dizendo: essa vacina não, quem manda aqui sou eu, não é o Pazuello. A vacina da China, a vacina do Dória, no Brasil não, essa vacina é nociva, essa vacina aqui não vai entrar. É só googlar, se alguém tiver dúvida, Google, e vão ver as declarações do Messias falando isso. Nós fizemos esse enfrentamento, utilizamos as forças jurídicas do Supremo Tribunal Federal e trouxemos a vacina do Brasil, Vila. Agora, onde estão as outras vacinas? Repito, onde estão as outras vacinas? Até ontem, nós entregamos 20 milhões e 600 mil doses da vacina do Butantan. Amanhã serão 22 milhões e 600 mil doses do Butantan. Na próxima segunda-feira serão 24 milhões e 600 mil doses do Butantan. Até 30 de abril serão 46 milhões de doses da vacina do Butantan. E onde estão as outras vacinas? As vacinas que dizem comprei, onde estão? Deveriam estar aqui, Vila, no braço dos brasileiros, no braço das pessoas idosas que representam hoje o segmento mais vulnerável da população brasileira. E destes, cada 10 recebem a vacina hoje, Vila, 9 recebem a vacina do Butantan, porque nós providenciamos e mais, pagamos antecipadamente por essa vacina à Sinovac, pagamos a transferência de tecnologia, estamos pagando 100% graças ao setor privado do ações que nós obtivemos, Vila, para a fábrica do Butantan, a nova fábrica. Eu fui visitá-la anteontem, estará pronta em 30 de setembro. Em outubro e novembro começa a instalação dos equipamentos, também importados da China. E em dezembro, Vila e os que nos acompanham aqui, já teremos a vacina do Butantan, que é a vacina do Brasil, integralmente produzida aqui, os insumos, o invase e a vacina, e em escala industrial a partir de janeiro. O Butantan chegará em janeiro, a um certo momento, já a produzir 1 milhão de doses da vacina do Butantan em território brasileiro. Isso foi esforço
da população de São Paulo, Vila, de você que paga o seu imposto, dos que estão aqui nos assistindo que pagam o seu imposto. Não foi dinheiro do Ministério da Saúde, foi dinheiro aqui de São Paulo. Essa transferência de tecnologia nós pagamos. Os estudos das 3 fases de pesquisa nós pagamos. Os custos para a importação da vacina nós pagamos. É um investimento de São Paulo que tem sido hostilizado pelo governo federal, pelo Messias Bolsonaro, o mito da morte, e nós aqui trabalhando pela vida dos brasileiros, Vila. Eu quero aqui, ao terminar a nossa entrevista, agradecer a você, agradecer principalmente pelo seu espírito patriótico, Vila. Eu sou seu admirador e de longa data, e falo isso muito à vontade, porque eu já era seu admirador antes de entrar na vida pública. Eu já gostava de você quando eu estava no setor privado. Hoje estou aqui no setor público. 4 anos de vida pública, prefeito de São Paulo e agora governador. Recebo 0 de salário. Eu dou todos os meus salários, todos os meses, para atividades humanitárias e agora para o alimento solidário do governo do estado de São Paulo. Trabalho de graça, mas trabalho feliz. Que, como você, Vila, eu amo o meu país, amo o povo do meu país, eu quero o bem do Brasil e por ele vou lutar. Muito obrigado, governador, pela essa entrevista. Agradeço suas palavras também. E vamos esperar. Eu acho que nós vamos virar essa página com todo esse esforço, com todos os setores democráticos, republicanos, que são a maioria. É importante sempre registrar aqui no Brasil. Nós vamos virar essa página, aprender com tudo o que ocorreu, porque é um aprendizado também que a política e a história estão fornecendo a todos nós, e poderemos achar, que eu sempre brinco, qual é aquele caminho, o bom caminho, o caminho do desenvolvimento, o caminho do progresso, que nós, em certo momento da história brasileira, acabamos perdendo. Então, agradeço muito a gentileza da entrevista do senhor. Muito obrigado. Muito obrigado, Vila. Fique em paz, fique protegido. Aos que estão nos assistindo, nos acompanhando, nos ouvindo, nos vendo, muito obrigado também. Fiquem em paz. Eu sei que todos que estão aqui têm o seu bom sentimento também. Fiquem preservados, fiquem com vida, usem as suas máscaras, preservem as suas vidas. Obrigado, Vila. Um bom dia para você e viva o peixe. Viva o peixe, governador. Até a próxima.